A nossa igreja ela trabalha com mensagens expositivas, sequenciais, e nós já praticamente há 2 ou 3 meses estamos expondo Mateus, verso por verso, e nós chegamos então aqui no verso 31 e 32 do capítulo 5. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vamos ao Senhor em oração. Deus, nós louvamos o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, reina sobre os nossos corações. Reina, Senhor, sobre a nossa alma, Pai. Reina, Senhor, sobre esta igreja, nessa comunidade, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua palavra. Nós precisamos compreender o Teu Evangelho, a Tua Escritura, Senhor. Por vezes, a Tua Escritura, ela é muito dura, Senhor. Mas o Senhor não abre uma ferida a qual o Senhor não deseja sarar. Sabemos que o Senhor deseja nos curar, sarar e pastorear o nosso coração, pastorear a nossa alma, Senhor. Por isso nós queremos nos curvar diante do Teu Evangelho. Nós queremos nos debruçar diante dessa Escritura, que ela é toda suficiente, Senhor, para tirar dela essas verdades tão preciosas para nós. Faz isso para a glória do Teu precioso nome. Senhor, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca do Senhor, mas que eu venha pregar o Teu Evangelho, e somente o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Sermão do Monte não é simplesmente um monte onde o Senhor prega instruções. No monte, neste mesmo monte, onde Ele falou acerca da lei, onde Ele falou acerca das bem-aventuranças, onde Ele falou acerca do homicídio, Ele também falou acerca do adultério, e hoje vai falar ao nosso coração acerca do divórcio. Com isso eu desejo falar o seguinte: nós não estamos simplesmente diante do maior pregador de todos, pregando o seu maior sermão. Nós estamos diante de Cristo Jesus, o bom pastor, o apóstolo das nossas almas. Portanto, a mensagem de hoje, eu queria muito que você tivesse essa mensagem, este sermão, com um coração receptivo para ouvir as palavras pastorais deste Cristo. Havia ali naquele monte muitas pessoas. Jesus estava começando a ser conhecido como um grande mestre em Israel. E é certo de que ali, naquele monte, entre aquela multidão, havia pessoas com seus variados problemas. Pessoas enfrentando os seus dilemas, as suas crises. E aí esse Cristo que se apresenta como um grande mestre, Ele também se apresenta como um bom pastor. As suas palavras são um bálsamo para a nossa ferida. É alívio para o cansado, é água para o sedento, é pão para o faminto, é o caminho para aquele que está perdido. Portanto, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo e receber com fé a palavra de Cristo. Portanto, ouçamos Jesus, ouçamos Cristo. Se Ele, porventura, abrir alguma ferida em nosso coração, ou se porventura Ele já abriu, permitiu que essa ferida viesse ser aberta no seu coração, e isso estou falando com relação ao tema do divórcio, saiba que Ele não fez isso simplesmente
para te machucar. Ele deseja sarar. Ele deseja sarar. Ele não usa o seu cajado simplesmente para bater, mas para admoestar, para corrigir. Esse é o nosso Cristo. Portanto, que possamos permitir que Ele venha nos pastorear, mesmo com uma palavra, 2 versos, mas que tocam profundamente na nossa alma. E diante disso, eu quero fazer algumas considerações, antes de entrar propriamente dito na exposição do Evangelho. A primeira consideração é que o tema do divórcio e uma possível solução para ele não é algo encontrado claramente nas Escrituras. O tema do divórcio e a solução para o divórcio não é claro nas Escrituras. E como nós aprendemos hoje na Escola Bíblica Dominical, obviamente não é claro, porque não há tantos textos assim que falam acerca do problema do divórcio e uma possível solução para o divórcio. A segunda consideração que eu preciso fazer é que nós temos pelo menos 4 interpretações quando nós lidamos com casamento, divórcio e novo casamento. Nós temos 4 interpretações. Os comentaristas estão praticamente divididos nessas 4 linhas de interpretação. Eu vejo que dentre essas 4 linhas de interpretação acerca do divórcio, 2 são possíveis. Somente 2 são possíveis. E dessas 2, nós adotamos somente uma para lidar como Vila da Graça, como igreja. A terceira consideração é que Jesus se compadece de quem passou por este drama. Jesus se compadece. Eu não consigo imaginar a dor de um divórcio, a tragédia que é um divórcio. Mas eu sei que o meu Cristo, o seu Cristo, se compadece de quem passou por este drama. A última consideração é que quando tratamos com o divórcio, nós queremos trazer uma aplicação para 4 grupos de pessoas. E que nós temos possivelmente aqui. Quando nós tratamos acerca do casamento, divórcio e novo casamento, estas implicações, elas servem para 4 grupos de pessoas. Primeiro grupo, para o grupo dos solteiros. Aqueles que ainda vão casar. Aqueles que precisam se preparar para o casamento, para o matrimônio. Portanto, essas implicações, elas precisam estar bem fixadas, bem claras no nosso coração, principalmente no coração dos solteiros que ainda vão casar. O segundo grupo é para aqueles que estão casados. Todas essas implicações aqui é para você também que já está casado. Para que você permaneça fiel ao seu casamento. Para que você venha buscar forças em Deus, neste Cristo, para ter um casamento saudável, bem firmado em Cristo. O terceiro grupo é o grupo daqueles que estão divorciados. Para este grupo, eu digo, Jesus é o seu bom pastor. O Senhor conhece o dilema do seu coração, o Senhor conhece a tristeza do seu coração. E Ele se compadece de tudo o que você passou. Que você possa encontrar em Cristo uma palavra pastoral, um conforto para todas as dores que o divórcio lhe causou. O quarto grupo é para aqueles que entraram em novas núpcias, num novo matrimônio, num novo casamento. Que você realmente venha virar a página e venha com este novo casamento glorificar a Deus e fazer deste casamento um casamento para a glória de Deus. Então todas essas implicações vai valer para exatamente este casamento. Então, quando nós tratamos acerca desses 2 versos aqui, esses 2 versos, ele traz implicações para solteiros, casados, divorciados e aqueles que entraram em novas núpcias, num novo matrimônio. Portanto, possamos entender o divórcio segundo Jesus.
o divórcio segundo Jesus. Segundo Jesus, o divórcio é algo estranho à criação. O divórcio é algo estranho à criação. Verso de número 31. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Foi dito. Quem disse? Quem disse isso? Quem disse que deve ter carta de divórcio? Quem disse que deve ter certidão de divórcio? Entenda, Jesus não escolheu temas aleatórios. Ele foi bem específico nesses temas que ele está tratando aqui no monte. Sabemos que o grande tema do Sermão do Monte, em todos esses temas, é a santidade que Deus requer. Portanto, Jesus vai começar a explorar aqui, não somente o lado negativo, no que tange o divórcio, mas também o lado positivo, no que tange o casamento. A santidade que Deus requer no casamento. E veja o que Jesus diz então no verso 31, foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Qual é o texto que Jesus está se baseando aqui? Em que palavra Jesus está se baseando aqui? Obviamente, ele está se baseando com a palavra oral, com a tradição oral. Com aquilo que foi dito de geração a geração pela escola de interpretação dos rabinos. Mas o Antigo Testamento fala acerca de divórcio. E esses mestres da lei, fariseus e escribas, estavam se baseando num texto. E é o texto que Jesus tem em mente aqui. É o texto que Jesus sabe o qual eles estão usando. Deuteronômio 24. Por favor, vamos ler o que diz Deuteronômio, capítulo 24. Versos 1. Se o homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Veja, verso de número 1. Se o homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Esse é o texto que os escribas, os fariseus, os mestres da lei, estão usando. E aí lá em Mateus capítulo 19, eles vão novamente entrar com este tema, fazendo algumas perguntas. E obviamente, meus irmãos, nós temos aqui somente 2 versos. Somente 2 versos. O negócio aqui está muito objetivo. E aí então nós precisamos olhar para Mateus capítulo 19 e interpretar Mateus capítulo de número 5, 31 e 32, à luz de Mateus 19. Vamos ler Mateus 19? Jesus vai tratar acerca do mesmo tema, só que com mais detalhes. Mateus capítulo 19. Tenha em mente, enquanto você está lendo, a verdade da primeira divisão. O divórcio segundo Jesus. O divórcio segundo Jesus é algo estranho à criação. Essa é a verdade do verso de número 1. Vejamos o que Jesus aqui diz em Mateus capítulo de número 19. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe
e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhe eles, verso de número 7. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Veja o que eles estão se baseando aqui. Eles estão se baseando numa falsa interpretação de Deuteronômio capítulo 24. Porque Moisés não mandou dar carta de divórcio, como eles bem disseram aqui no verso de número 7. Veja a pergunta que eles fazem a Jesus. Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio? Olha a confusão que está na cabeça deste povo, inclusive principalmente no coração e na mente dos mestres da lei, que ensinavam o povo. Tinham Deuteronômio capítulo 24 como um mandamento, como um preceito, como uma verdade. E de fato, Deuteronômio 24 também não é tão claro assim. Porque, vamos ler novamente Deuteronômio capítulo 24. Tem uma expressão muito interessante aqui que causou uma certa divisão entre os mestres da lei. Se o homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova. Então veja, o que seria isso? O que seria encontrar nela algo que ele reprova? Em Israel havia duas escolas de interpretação deste texto. E é muito interessante porque isso é o pano de fundo, é o background que Jesus está usando para ensinar as suas verdades. Havia duas escolas de interpretação deste texto de Deuteronômio capítulo 24. Havia a escola do rabino Hillel e havia a escola de interpretação do rabino Shammai. O Hillel ele era mais liberal. Shammai era um pouco mais conservador. A escola interpretativa, o partido de Hillel, interpretava algo que ele reprova, né? Algo que ele vai encontrar na mulher que ele reprova. O Hillel vai interpretar assim essa escola. Por exemplo, ela deixou o arroz queimar. Pronto. Se ele encontrou nela algo que ele reprova, então dá a carta de divórcio e manda embora. É qualquer coisa. A escola de interpretação de Hillel, ok? Nós estamos falando aqui de mestres da lei de Israel que ensinavam o povo. A escola segundo Hillel era desse jeito, era bem liberal, bem machista, qualquer coisa. Se ela simplesmente deixou ali o arroz queimar, pode mandar embora. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Se ele encontrar nela algo que ele reprova. A escola de Shammai vai dizer que não. Que encontrar algo que ele reprova é especificamente imoralidade sexual ou adultério. Bem mais conservador, bem mais restrito. Não é tão aberto. Não dá essa liberdade aí para o homem simplesmente mandar como um tirano na sua esposa. Né? Ele casa a hora que ele quer e manda embora na hora que ele quer. Não, não é assim. E aí a pergunta que nós devemos fazer é, em qual desses grupos Jesus se encaixa? Será que Jesus é do grupo de Hillel ou Jesus é do grupo do Shammai? Será que Jesus é um pouco mais liberal ou será que Jesus ele é mais conservador? Nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus não é de nenhum desses dois grupos. Não é de nenhum desses dois grupos. Porque o divórcio, para Jesus, era algo estranho à criação. Ele não concordava, absolutamente ele não concordava com Hillel. E também ia além do Shammai. Ele ia muito além do Shammai.
a sua restrição ela é bem maior, inclusive trazendo várias implicações para o homem, para o esposo. Portanto, Jesus ele não se encaixa em nenhuma das duas. Porque tanto a escola de interpretação do Hillel como a de Shammai estavam preocupados com a certidão, com o documento em si. Jesus está preocupado com a essência do casamento. E Jesus é o autor das Escrituras. As Escrituras apontam diretamente para Jesus. E você não vai encontrar em nenhum lugar das Escrituras um encorajamento para o divórcio. O divórcio, meus irmãos, é algo rebelde, é algo subversivo à criação de Deus. É um corpo estranho dentro da criação. Quando nós conseguimos interpretar Mateus capítulo 5 à luz de Mateus capítulo 19, nós vamos entender que o divórcio é algo estranho à criação. Porque Jesus disse, no princípio não era assim. No princípio não era assim. Divórcio nunca é uma solução. Era assim como, como se Jesus dissesse o seguinte, ouvisses o que foi dito? Ouvisses o que foi dito? Pois então, eu repudio isso que foi dito. Eu não concordo com isso que foi dito. Porque no princípio não era assim. O próprio Senhor, Deus Pai, disse isso. Malaquias capítulo 2, verso 6. Eu, Senhor, odeio o divórcio. O que Jesus está combatendo aqui, então, é uma interpretação carnal de Deuteronômio capítulo 24. Porque Deuteronômio capítulo 24 não traz o divórcio como uma solução, mas como uma concessão. É uma tolerância para algo que era inevitável. O divórcio não deveria existir, mas existe. Casais não deveriam se separar, mas se separam. Portanto, Deuteronômio 24 não é uma solução, não é um mandamento, não é lei, não é preceito. É uma concessão, é uma tolerância para algo que não deveria existir. O divórcio é algo totalmente estranho à criação. Jesus disse, no princípio não era assim. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, fazendo-se uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Isso é preceito. Isto é preceito. Algumas aplicações para nós. O que é um casamento bíblico? O que é um casamento bíblico? As pessoas hoje, meus irmãos, elas entram em casamento achando que vão encontrar a alma gêmea. Como aquela música do Fábio Júnior, né? Alma gêmea. Unha e carne, alma gêmea, bate coração. Duas metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Fábio Júnior se separou 7 vezes. E não foi, assim, 7 namoradas. Não, 7 contratos. Contratos nupciais. 7 casamentos, realmente. Na verdade, a alma gêmea, esse conceito de alma gêmea, de compatibilidade, que eu vou encontrar a pessoa certa, isso é uma falácia. Começamos por isso. É uma falácia. Porque quando nós tratamos acerca de casamento, nós precisamos entender que são 2 pecadores depravados que vão se unir. Você entende isso? Não existe compatibilidade nisso. Não existe. Na verdade, quando 2 pecadores se unem, se não for a graça de Deus, tem tudo para dar errado. Porque são 2 egoístas, são 2 pecadores, são 2 pessoas que estão totalmente destituídas da glória de Deus. Portanto, o casamento não é encontrar a alma gêmea.
não é encontrar uma compatibilidade. Vou encontrar a outra metade da laranja. Você não vai encontrar. Não vai. O casamento bíblico, meus irmãos, ele tem algumas características. E eu vou deixar a principal para o final. A primeira característica do casamento bíblico, o casamento ele deve ter um contrato. O casamento ele precisa ter um contrato, ele precisa ter algo que faça que este casamento seja público. Por exemplo, em algumas culturas, a publicidade do casamento, ela vem em dotes. Ela vem por meio de dotes. Não é na folha, não é um contrato assinado. Mas aquele dote deixa público de que fulano e fulana estão se unindo, estão casando. Portanto, o casamento, a primeira característica do casamento é um contrato. Casais que estão unidos, sem um tipo de contrato, por exemplo, na nossa nação, no Brasil, este contrato é a certidão de casamento, é o contrato civil. Casais que não estão casados no civil, biblicamente falando, não é um casamento. Não é um casamento. Estão em concubinato. Essa é a palavra. Em concubinato. Independente do tempo que se está vivendo. A segunda característica é a voluntariedade. É a voluntariedade. O homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. De que forma? Voluntária. Ele precisa desejar o casamento. A terceira característica do casamento, segundo a Bíblia, o casamento, ele precisa ter o intercurso sexual. Ele precisa ser consumado, de fato, no ato sexual. Inclusive a expressão, vão se tornar uma só carne, tem toda aquela conotação sexual que nós casados entendemos muito bem. A última característica e a principal. O casamento bíblico é uma aliança de duas pessoas com Deus. O casamento bíblico é uma aliança de duas pessoas com Deus. É uma aliança que o homem faz com a sua mulher e a mulher faz com seu esposo diante do Senhor. Na verdade, o casamento bíblico é um triângulo amoroso entre o homem, a mulher e o seu Deus. Portanto, o casamento ele precisa ter um contrato. Ele precisa ser voluntário. Ele precisa ter um intercurso sexual. E quarto, ele precisa ter uma aliança com o Senhor. Deus precisa estar presente no casamento. A segunda pergunta, para trazer algumas aplicações para nós. Qual a finalidade do casamento? Qual a finalidade do casamento? Alguns vão dizer, estou casando para tornar a minha esposa feliz. Ok, é uma verdade. Porém, isso não abrange a essência do casamento. Casar para tornar o outro feliz. Isso, embora seja uma verdade, não abrange a essência da finalidade principal do casamento. Casamento não é simplesmente deixar o outro feliz e também casamento não é me tornar feliz. Vou casar para ser feliz. Não, também não é simplesmente isso. A finalidade do casamento é a glória de Deus. É a glória de Deus. Nós devemos nos casar para a glória de Deus. Eu sou casado com a Anuska. A Anuska é casada comigo. Neste casamento, ambos estão se preparando e preparando o outro para o casamento com Cristo. São pecadores que se unem nesta aliança com Deus, que os justificou, para que através do casamento eles venham pecar menos. Para que através do casamento tenha sim alegria, tenha sim a felicidade, tenha sim o prazer do casamento, o sexo que é um presente de Deus para o casamento. Mas acima de tudo isso, a finalidade do casamento, o casamento é para a glória de Deus. É eu preparar a Anuska para o casamento dela com Cristo. É a Anuska me preparar como um pecador para o meu casamento com Cristo. Nós vamos nos ajeitando, nós vamos cedendo os nossos direitos, nós vamos, com o passar do tempo, com os anos que vai se passando, nós vamos pecando menos, cedendo mais os nossos direitos para a glória
de Deus. E a terceira pergunta que eu preciso fazer acerca do casamento e trazer algumas implicações é: como manter o casamento? Como manter o nosso casamento? Vimos o que é um casamento bíblico, vimos qual é a finalidade do casamento. A pergunta é: como manter o casamento? Com amor? Também. Mas o amor não é o principal fator que vai manter o seu casamento. Por vezes você vai amar mais a sua esposa. Por vezes ela vai amar mais você. Por vezes ela vai amar menos você. E por vezes você vai amar menos a sua esposa. Paixão? Também, mas não simplesmente isso. O que mantém um casamento, meus irmãos, é o compromisso da aliança. É o compromisso da aliança. É o meu comprometimento com o outro. John Piper ele vai dizer o seguinte, ele trouxe exatamente esta aplicação. O que me mantém casado há tantos anos com o Noel, que é a esposa dele? O que me mantém casado há tantos anos com o Noel? É o amor? É a paixão? Não. É a minha aliança com Deus. Paulo diz em Efésios capítulo de número 5, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Deus é um Deus de alianças. E este Deus de aliança nunca rompeu as suas alianças. E este Deus que nunca rompeu as suas alianças, nos chama para imitá-lo. Portanto, ao imitar a Deus, eu não vou romper a minha aliança, o meu casamento. Em outras palavras, amemos o Evangelho. Corramos para os braços de Cristo. Corramos para os braços do Pai. Que possamos encontrar nele a finalidade do nosso casamento, forças para viver isso como finalidade do nosso casamento e para manter o nosso casamento nessa aliança, nesse desejo de imitar este Deus que não rompe, que não quebra as suas alianças. A segunda verdade acerca do divórcio, no verso de número 32, é que o divórcio não é solução, mas o divórcio é uma concessão. Verso de número 32. O divórcio não é solução, mas uma concessão. É uma tolerância. Meus irmãos, depois de Gênesis capítulo 3, com a entrada do pecado original na criação, tudo foi afetado. Tudo. Todas as coisas foram afetadas. Todas as coisas. Até mesmo o casamento. O que era para ser imaculado, foi maculado. O que era para ser fonte de alegria para muitos, é fonte de tristeza, de infelicidade. E a pergunta que nós devemos fazer é: como tratar isso? Como tratar com um divórcio? Como tratar com essa tragédia? O que a Bíblia fala acerca do divórcio? E aí aqui nós precisamos fazer duas considerações. Primeiro, nós precisamos considerar a realidade do divórcio. Para tratar acerca do divórcio, para entender o que a Bíblia fala acerca do divórcio, nós precisamos considerar a existência do divórcio. Em outras palavras, não era para ser assim, mas é assim. Deus tinha um ideal que foi rompido pelo real. Ele não deveria existir, mas existe. O homem não deveria separar da sua esposa, não deveria separar aquilo que Deus uniu, mas separa. Portanto, nós precisamos considerar primeiro a existência do divórcio.
como uma tragédia, como fruto do pecado original. A segunda consideração acerca do divórcio, nós precisamos considerar a tragédia do divórcio, meus irmãos. A tragédia do divórcio. A dor que o divórcio causa. O divórcio é por demais dolorido. As emoções ficam em cacos. A espiritualidade minguada, os filhos divididos e confusos. A vida financeira abalada, a reputação destruída nos lábios fofoqueiros. A vida fica completamente de cabeça para baixo. Eu acompanhei alguns divórcios na minha família e eu pude ver tudo isso. Portanto, eu não somente considero a existência do divórcio, mas eu considero também o divórcio como uma verdadeira tragédia. Por isso que Deus disse em Malaquias 12:16, eu, Senhor, odeio o divórcio. Mas o divórcio, meus irmãos, ele não é solução. Ele nunca é solução, mas uma concessão. Jesus conhece a mente dos fariseus. Jesus conhece a mente dos escribas, dos mestres da lei, que estão tendo o divórcio como um mandamento. Como diz Mateus capítulo 19, verso de número 7, quando eles perguntam para Jesus, por que então Moisés mandou a carta de divórcio? Não, Moisés não mandou coisa alguma. Moisés concedeu, tolerou. O divórcio, meus irmãos, não é uma solução, mas uma concessão. E por que não é uma solução? Porque o divórcio não é uma solução. A fim de entender o texto de Mateus capítulo 5, vamos novamente recorrer então, Mateus capítulo 19. Verso de número 7 e verso de número 8. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Por que que o divórcio não é uma solução, mas uma concessão? Uma tolerância? Por conta da dureza de coração. Na verdade, dentro do casamento, meus irmãos, o perdão ele deve reinar. Você não vai ver em nenhum lugar das Escrituras o divórcio sendo encorajado. Muito pelo contrário. Você vai ver a reconciliação sendo encorajada. O perdão sendo encorajado. O perdão ele deve reinar sobre as falhas, pois não foi assim desde o princípio. Ele concedeu, não mandou, permitiu, não mandou. Porém, não foi assim desde o princípio. Portanto, o divórcio não é solução, nunca é uma solução, mas uma concessão. E essa concessão tem algumas regras. Essa concessão, essa tolerância tem algumas regras. Mateus capítulo de número 5. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério.
A concessão, a tolerância, tem algumas regras. A primeira regra é com a cláusula, é com o motivo do divórcio. E aí a tolerância para um motivo somente. O que o texto aqui no original é porneia. O que é a porneia? Porneia são atos sexuais ilícitos. São práticas sexuais ilícitas. Possivelmente o texto está dizendo de uma relação extraconjugal. Quando a prática sexual que deveria ser feita no casamento, ela é rompida, ela é maculada, ela está suja, porque um dos cônjuges quebrou a aliança e se deitou com uma outra pessoa, praticando assim um ato sexual ilícito, porque o ato sexual lícito é somente dentro do casamento bíblico. Portanto, a concessão é somente para este motivo. No caso de porneia. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, até mesmo neste caso, o divórcio, ele é somente tolerado, nunca encorajado. Nunca encorajado. Por isso que Jesus disse, a concessão foi dada por conta da dureza de coração de vocês. Por quê? Porque não há perdão. Porque não há reconciliação. Não há perdão pedido e não há perdão concedido. É por conta da dureza do coração de vocês. Foi por conta disso. Portanto, esta concessão, essa tolerância, ela vem com esta regra. Somente com esta regra. E a pergunta que nós precisamos fazer é, como é que fica então os divorciados? Como é que fica os divorciados, as pessoas envolvidas? É tão sério isso, meus irmãos, que se não for por este motivo, segundo as palavras de Jesus no verso de número 32, a pessoa que se casar com outro, até mesmo a pessoa que pediu a concessão, se não for pelo motivo da concessão, ela vai estar adulterando com uma outra pessoa. E se não for por esse motivo, também a pessoa que foi a pessoa que feriu dentro do casamento, o motivo, né, para essa confusão, este conflito, essa tensão dentro do casamento, essa pessoa também, casando com uma outra pessoa, segundo o texto de Mateus capítulo 5, ela também se torna adúltera. E os seus cônjuges também, segundo os últimos versos aqui, a parte B do verso de número 32. Então veja, até 4 pessoas podem estar envolvidas nisso. Aqueles que se separaram e os seus parceiros. É muito sério isso. É muito sério. O que a Bíblia fala acerca daqueles que passaram por um divórcio? Por aqueles que passaram por um casamento e entraram no novo casamento, o que a Bíblia fala acerca disso? Este texto de Mateus capítulo 5 e até mesmo o texto de Mateus capítulo 19, nada fala. Nós temos que então ir para outros textos para ver o que a Bíblia fala acerca deste novo casamento, se é possível e também em que condição é possível. Um texto que é muito interessante é João capítulo de número 4. João 4, quando Jesus ele encontra aquela mulher samaritana lá no poço. Você lembra da conversa? Você lembra quando Jesus, olha, seu marido, traga o seu marido. E ela disse, não, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, sim, de fato. Você já teve 5 e esse com que você está hoje não é seu marido. Veja que Jesus, neste texto de João, capítulo 4, ele está literalmente dizendo que aquela mulher, ela teve, de fato, 5 maridos.
ela entrou naquilo que é o casamento bíblico. 5 contratos, 5 casamentos, porque Jesus chama os 5 de maridos. Sim, de fato, você já teve 5 maridos. E este que você está agora não é seu marido. Os outros 5 eram maridos, os outros 5 eram casamentos, eram contratos. Porém, aquele relacionamento que ela estava passando naquele momento não era um casamento. E Jesus faz a diferença entre aqueles e aquele presente. Portanto, Jesus aqui, ele reconheceu um novo casamento. É interessante isso. Chamou não somente o primeiro esposo de marido, mas o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O que aconteceu com ela? Possivelmente, ou ela foi ficando viúva, e aí eu conversei com o Caio, né? O Caio falou, essa mulher é uma viúva negra, então enterrou 5 maridos. Mas possivelmente, né? Ou ela foi ficando viúva, ou ela foi, então, concedendo a carta de divórcio. Não o esposo com ela, mas ela. Ela foi pedindo. Ela foi pegando esse, digamos, entre aspas, direito que ela tinha. Possivelmente, ou ela foi ficando viúva em alguns casos, e outros casos, né, em outros relacionamentos, o marido que ela estava talvez se meteu num ato sexual ilícito e ela então pegou como direito isso. Não, eu não quero mais. E então ela teve um outro relacionamento. Algo também que a Bíblia fala, mas não é tão explícito assim, é 1 Coríntios, capítulo de número 7, quando Paulo fala acerca da pessoa que foi abandonada pelo esposo ou pela esposa incrédula, né? Que deixou o esposo crente ou a esposa crente e foi embora viver no seu paganismo. Paulo vai dizer que aquela pessoa que foi abandonada não está mais debaixo da servidão. Praticamente eu entendo não estar mais debaixo da servidão é não estar mais debaixo do contrato, daquilo que o contrato exige, porque o camarada rompeu no momento que ele abandonou a sua esposa, deixando ela então num estado que não é mais um estado de servidão. Ela não está mais agora para servir a ele, debaixo das implicações do contrato do casamento. Ela não está mais debaixo dessa servidão. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ela está livre, ou ele está livre. E aí eu entendo, nesses 2 casos, que o novo casamento ele é possível. Ele é possível para a parte que foi ferida, ou abandonada, ou traída. Eu tenho essa leitura, meus irmãos. Não somente eu, mas grande parte dos comentaristas vão dizer exatamente isto. Que a parte que foi traída, ela não deveria, mas ela, digamos, ela tem esse direito a essa concessão. Se ela recorreu a isso e se divorciou do seu esposo por conta da dureza do seu coração, ela pode casar novamente. Inclusive a teologia da aliança, nós somos uma igreja aliancista, o adúltero, a pessoa que cometia adultério na aliança, na lei do Senhor, ela deveria ser morta. Essa é a punição. Essa é a punição. A penalidade para aquele que pula cerca no casamento é literalmente a morte, segundo a lei de Deus. E aí, dentro da interpretação reformada aliancista, quando um cônjuge rompe, trai a sua esposa e rompe com os contratos do matrimônio, a esposa ou o esposo que foi traído ou traída pode considerar, se ela desejar, pode considerar o outro como morto ou como morta, porque a penalidade para ele era a morte. E no caso do abandono, Paulo vai dizer também que essa pessoa não está debaixo da servidão. Portanto, a Bíblia também reconhece um novo casamento. Não encoraja, mas ela reconhece a existência do novo casamento. Nessas 2 regras aí. E aí nós precisamos então trazer algumas
aplicações para nós acerca do que Jesus fala do divórcio. Como nós vimos, o divórcio é algo estranho à criação, meus irmãos. É algo totalmente estranho à criação. Segundo, o divórcio não é e nunca foi uma solução, mas uma concessão. É uma tolerância. E uma tolerância dentro de uma regra. Algumas aplicações para nós. Como nós lidamos com o tema do divórcio em nossa comunidade? Nós estamos crescendo, pessoas estão chegando, com certeza casamentos vão vir, e nós precisamos então lidar com isso. Eu, como pastor, eu preciso lidar, por exemplo, com tensão dentro de casamento de vocês, como eu já lidei em muitos casos aqui. Como nós vamos lidar com o casamento e com a questão do divórcio dentro da nossa comunidade? Meus irmãos, cada caso é um caso, porém, de forma majoritária e provavelmente sem exceções, nós iremos lutar exaustivamente pelo casamento em nossa comunidade. Amém? De forma exaustiva, como pastor dessa comunidade e falando também pelo conselho da nossa igreja, nós vamos lutar de forma exaustiva pelo casamento de vocês. Se depender de nós, nunca haverá aqui um encorajamento para um divórcio. Não, olha, realmente ele está mentindo muito. De fato, ele está te causando muitos problemas. De fato, ela está lhe causando muitas lágrimas, muitas dores. Eu acho que de fato você precisa se divorciar. Você não vai ouvir esse tipo de encorajamento da nossa parte. Jamais. Enquanto nós abraçarmos a doutrina bíblica e a confissão da nossa igreja, esse tipo de encorajamento não vai ter aqui na nossa comunidade. Muito pelo contrário, nós vamos lutar pelo casamento de vocês. Nós vamos orar pelo casamento de vocês. Nós vamos tentar andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas com vocês e lutar pelo casamento de vocês. Alguém da minha família, essa semana, mandou um recado assim: olha, aconteceu algo bem especial, não é especial que ela disse, aconteceu algo que eu estou indo conversar com fulana de tal. Eu pensei que era algo no casamento. Eu falei assim, nem fala em divórcio porque eu não vou deixar. Nem fala em divórcio porque se depender de mim não vai ter. Vai ter perdão, reconciliação, nós vamos chorar juntos, mas divórcio não. Portanto, nós vamos lutar pelos nossos casamentos aqui, meus irmãos. Até o fim. Até o fim. Da nossa parte, encorajamento nenhum vai ter para qualquer tipo de divórcio. Segundo, nós não vamos abençoar, nós não vamos e nós não podemos abençoar a união matrimonial da parte que cometeu o motivo da concessão. Entenda o seguinte, entenda este caso. Não estou falando de alguém que vem de fora, já com um relacionamento já pronto, bem estabelecido num novo casamento. Não estou falando disso. Eu estou falando de casais. Eu vou usar aqui uma possibilidade de um casal entre nós que se divorciou. Digamos que a esposa, ela desejou recorrer a essa tolerância do divórcio. Nós não vamos encorajar, nós vamos abraçar a causa dela, nós vamos orar pela vida dela, porém nós não vamos encorajar. Mas a parte que traiu, a parte que cometeu o ato ilícito, da nossa parte não vai ter bênção alguma aqui para conceber um novo matrimônio, uma nova união matrimonial, novas núpcias, né?
Tendo em vista, meus irmãos, tendo em vista que todos nós aqui sabemos das implicações bíblicas, não é verdade? Nós sabemos das implicações. Eu não estou falando, novamente eu repito, eu não estou falando de pessoas que chegaram em nossa comunidade num novo casamento. Não estou falando disto. Eu estou falando de pessoas entre nós que durante os anos talvez venham se separar para a parte que foi o motivo da concessão, a parte que feriu ou abandonou. Olha, estou aqui agora com a minha nova namorada, venha abençoar esse matrimônio. Não. Nós não. Nosso conselho para essa pessoa é o celibato. É o celibato. Viva a punição que o Evangelho lhe dá, porque a Bíblia não fala que você tem o direito de um novo casamento. A Bíblia não é nem tão clara assim para a outra parte que foi ferida, não é nem tão clara assim. Mas para você a Bíblia simplesmente se cala, então realmente nós não podemos fazer isso. E obviamente, esta implicação é levando em consideração que Deus não leva o tempo da ignorância. Eu não posso, por exemplo, trazer esta implicação para alguém que chegou de fora, um incrédulo, que viveu uma vida mundana e que não conheceu o Senhor. Tá bom? Os irmãos estão me compreendendo nisso? Os irmãos estão me compreendendo nisso? Esta implicação, ok, de repudiar um novo casamento para a parte que traiu, é para pessoas que estavam entre nós, tendo comunhão entre nós, ouvindo as doutrinas, ouvindo essas implicações aqui, e que de forma voluntária decidiu ferir o seu cônjuge dentro do casamento, trazendo assim a existência do divórcio. Terceiro, eu quero reafirmar aqui, eu já disse isso, mas eu quero reafirmar, que embora o pecado da imoralidade sexual seja um pecado grave, que embora o pecado do divórcio, quando feito sem aquelas regras da concessão, ok? Também seja um pecado grave, eles não são pecados imperdoáveis. Eles não são pecados imperdoáveis. Em outras palavras, há perdão para os divorciados. Há perdão. Há perdão. Há perdão de Deus. Há perdão. O nosso Deus não tem diante dele homem algum cujo pecado ele não possa perdoar, cujo passado ele não venha apagar. Amém, meus irmãos? Os irmãos acreditam nisso? As irmãs acreditam nisso? Que possamos realmente ter um coração muito compassivo com aqueles que passaram ou com aqueles que vão passar e que o Senhor nos guarde, mas que possamos ser realmente compassivos com aqueles que passam por essa verdadeira tragédia. Cujo a essência do divórcio Deus odiou profundamente. Vamos orar?